Saudações automobilísticas a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Airflow. Hoje vamos dar uma destrinchada no novo carro da Ferrari, ver o que o pessoal está querendo fazer com o carro, quais são as ideias. Obviamente são ideias iniciais, não dá para saber exatamente o que está acontecendo ali. Para isso a gente precisaria de todos os dados de CFD, túnel de vento, etc. Mas já dá para ter uma ideia para aonde a Ferrari está querendo ir. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para fortalecer o projeto e para que eu consiga fazer mais vídeos do gênero, beleza? Bom, pessoal, começando aqui pelo Power Unit, o motor, atualmente eles se encontram congelados, então continuam os mesmos desde 2014. É um V6, 1.6 litros, a potência já passou dos 1000 cavalos, é single turbo e é um motor híbrido cujo qual ele tem duas formas de geração extra de potência, né? Que é o MGU-K de Kinetic e o MGU-H de Heat, cujo qual a gente consegue ver aqui nessas animações as suas posições. O MGU-K ele está mais acoplado próximo ao virabrequim, enquanto o MGU-H ele está no eixo entre o compressor e o turbo. Não se há consenso se a Ferrari já está usando essa configuração de split turbo atualmente, né, em 2023. Todavia, as outras fabricantes como Mercedes, Honda, Renault já utilizam o split turbo. Continuando aqui com a parte da asa frontal, mudou pouco referente ao ano passado. São asas simples. No caso da Ferrari aqui, a gente consegue ver 4 elementos, cujo qual a grande novidade, a grande sensação que o pessoal está falando, são esses geradores de vórtices aqui, né? Essas aletas, cujo qual a Mercedes já adotou ano passado, mas a FIA baniu. Todavia, para esse ano, parece que a FIA liberou. Então, a gente vai ver algumas adoções desses acessórios, com certeza, em outras equipes. A grande ideia aqui, além da gente facilmente verificar a ideia de se gerar um flow, né, um escoamento de ar outwash, um escoamento para fora do carro, é também a geração de vórtices. Esses vórtices, eles terão basicamente, ou terão o intuito de direcionar o escoamento, de propósito para a parte correta, né? Queremos um escoamento para essa parte, então dá para se utilizar um vórtice para isso. Como também o vórtice ele pode ser utilizado aqui para fazer um selamento, justamente para evitar, por exemplo, um tire squirt, que é esse fenômeno que com o movimento do pneu ele acaba espremendo o ar debaixo dele, gerando um ar extremamente turbulento que é danoso para os túneis de Venturi, por exemplo. Então você quer retirar todo esse ar caótico, principalmente do movimento do pneu, para fora. Então, para isso, a ideia do Flow Outwash. Na questão da suspensão, a Ferrari está utilizando o push rod, tanto na frente quanto atrás. O push rod ele tem uma grande vantagem de possuir os seus elementos na parte de cima do chassi, que facilita a manutenção, por exemplo. Ele tem também uma vantagem muito boa que você desobstrui a passagem do ar na parte de baixo do carro, que é benéfico para os túneis de Venturi. Por outro lado, acaba obstruindo um pouco a passagem para os sidepods. A gente vai ver que a Ferrari está muito preocupada com o flow, né, o escoamento de ar na parte de baixo do carro, e esse escoamento turbulento referente à suspensão, ela acabou criando um apetrecho bem interessante, com o qual a gente vai verificar daqui a pouco. Então aqui é uma simulação CFD que eu fiz em meu computador com um carro de Fórmula 1 genérico, claro, respeitando as dimensões. Todavia, a gente já consegue ter uma noção mais ou menos de como alguns vórtices são criados no escoamento de ar sobre o carro. Verifiquem como a suspensão ela gera vórtices grandes, né? E a Ferrari ela está muito preocupada em passar esse escoamento turbulento aqui para a parte de cima do carro, para a parte de cima da carenagem. A gente consegue ver também como as quinas da asa frontal também são geradores de vórtice, e como o pneu frontal, assim como o pneu traseiro, como eles geram vórtices gigantes, um escoamento muito turbulento, cujo qual você não quer que vá para a região da carenagem. Então, para isso, a questão do flow outwash. Como que a Ferrari vai fazer isso? Especula-se que a Ferrari ela adotou uma espécie de um duto bypass, cujo qual ele, a priori, pode ter este formato. A ideia dele é retirar esse escoamento turbulento, que está aqui em azul, proveniente da suspensão, para a parte de cima da carenagem dos sidepods.
possibilitando assim um escoamento o mais laminar possível na parte do assoalho do carro. Então aqui a gente consegue ver sem o duto bypass acontecendo como foi na minha simulação do meu carro no CFD. Então especula-se que essa é a ideia principal do duto bypass da Ferrari nesse ano. Aqui na parte de entrada dos túneis de Venturi eu aumentei bastante a luminosidade dessa imagem para que a gente consiga ver. Mudou bastante do ano passado para esse ano. Então para esse ano a gente vai ter um formato mais ou menos assim, onde nessa região mais interna, né, então a Ferrari ela está querendo aumentar a vazão máxima do escoamento de ar nessa região, justamente para melhorar, né, amplificar esse fenômeno de downforce na região dos túneis de Venturi. Lembrando que esses carros, a região de Venturi, né, como se fosse uma asa de avião invertida, onde você quer uma região de baixa pressão embaixo do carro e um gradiente de pressão um pouco maior na parte de cima. Dessa forma, você gera downforce. Então, aumentando o escoamento de ar na parte de baixo, você amplifica esse fenômeno. Então, a Ferrari está bem preocupada com o escoamento o mais laminar possível na parte de baixo. Esse é um dos motivos também da adoção do push rod na parte dianteira. Referente ao sidepod e o undercut, a gente consegue ver aqui a comparação do carro desse ano com o do ano passado. O sidepod e o undercut eles estão com uma inclinação bem mais acentuada do que o ano passado, justamente por essa questão do flow, né? Então, de alguma forma, eles evoluíram, entenderam que esse design é mais benéfico para o carro. A gente consegue ver também como a Ferrari está preocupada com o escoamento ao redor aqui do sidepod, além do flow outwash, que a gente já viu, para justamente retirar todo o ar turbulento dos pneus dianteiros. A Ferrari está preocupada com esse escoamento ao redor do carro. Diferentemente da Mercedes e da Red Bull, que estão principalmente preocupados com o flow na parte de cima aqui da carenagem, né? A Ferrari está com um packaging bem justo, cujo qual a gente consegue ver aqui. Obviamente, isso pode mudar de corrida para corrida, mas vocês verão a Mercedes e a Red Bull, por exemplo, com uma abertura aqui na carenagem, na parte traseira, bem grande, que é justamente para você fazer a retirada dos gases de refrigeração da Power Unit, né, dos componentes aqui internos. Então, essa é uma grande diferença do carro da Ferrari. Ela está bem justa, parece um caça, né? E a priori, dessa forma que tá, me parece que essas aberturas aqui na carenagem já estão dando conta da refrigeração do motor da Ferrari. Então, bem interessante. Aqui a gente consegue ver a diferença dos três conceitos que possivelmente todas as equipes farão algo análogo com alguma delas, né? Então a gente tem a da Red Bull, a da Mercedes com um sidepod minimalista e o da Ferrari. Então, como eu disse, as outras equipes estarão fazendo a sua versão análoga a uma dessas três, né? Essas são as três principais configurações cujo qual a gente está vendo no paddock. Outro ponto muito interessante do carro da Ferrari foi a adoção desse item aqui chamado T-Wing, né, uma asa em T. Não vi no carro da Mercedes e da Red Bull, mas é algo que eles podem acoplar durante o ano. A T-Wing é bem interessante pelo fato de que a asa frontal e traseira, por exemplo, a gente tem uma asa de avião invertida. Você joga o escoamento para cima e essa T-Wing não. Ela é uma asa de avião no perfil normal, um efeito downwash para baixo, né? E isso tem dois objetivos. O primeiro, como você tem um gradiente de pressão positivo aqui em cima e um gradiente negativo de pressão, a gente vai ter uma geração de vórtices desta forma. E esses vórtices, como a gente viu já na parte da asa frontal, eles têm o intuito de guiar o escoamento aqui nessa parte da carenagem de trás do carro da Ferrari. Outra questão, o fato de você ter um gradiente de pressão um pouco positivo faz com que você não sugue aquele ar turbulento dos pneus. Imagina que fosse negativo aqui, ele ia sugar. Então o fato de você ter um gradiente mais positivo aqui nessa região de baixo da T-Wing potencializa esse fenômeno de outwash do carro. Assim como a gente consegue ver na asa do avião, a geração do vórtice. Prior é isso, pessoal. Essas foram algumas impressões bem rápidas do carro da Ferrari. Se vocês tiverem algum comentário a adicionar sobre a análise, alguma dúvida, comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Forte abraço e valeu!